Vamos mergulhar numa autêntica história de detetives cósmica. O nosso principal suspeito é uma partícula minúscula, uma partícula subatômica que parece não querer seguir as regras. E o comportamento dela, por mais estranho que pareça, pode ser a chave que abre a porta para uma camada completamente nova da realidade, uma que nos pode forçar a reescrever as próprias leis da física como as conhecemos. A grande questão é esta: como é que uma coisa tão pequena pode ter um impacto assim tão gigantesco? Bem, é isso que vamos descobrir. Vamos seguir as pistas que esta partícula misteriosa nos deixou. A investigação começa agora mesmo. E aqui está, a nossa primeira prova. Este número parece insignificante, não é? Quase nada. Mas este quase nada representa uma fenda, uma rachadura na nossa compreensão do universo. É a pequena, mas importantíssima diferença entre o que a teoria prevê e o que a realidade nos mostra. E é isto, precisamente isto, que tem os físicos de todo o mundo completamente em pulgas. Ok, então vamos começar. Quem é o protagonista desta nossa história? É uma partícula fundamental chamada muon. Pensem nela como um parente próximo do eletrão, mas um parente com alguns segredos bem interessantes. Para percebermos o muon, primeiro temos de conhecer a família dele, os leptões. O elétron, claro, é o membro mais famoso da família, aquele que toda a gente conhece, mas o muon e também o tau são como os seus irmãos mais velhos, mais pesados. O importante a reter é que todos eles são partículas fundamentais. São mesmo os blocos básicos de construção da matéria. Não há nada mais pequeno. Mas, curiosamente, a nossa história não começa com o muon. Não. Para entendermos este mistério, temos de recuar um pouco e olhar para o irmão mais famoso, o eletrão. Foi com ele que os cientistas encontraram as primeiras pistas quando começaram a tentar desvendar o seu magnetismo. Claro que isto foi um processo, um passo de cada vez. Tudo começou com a ideia de Compton, em 21, de que o eletrão talvez girasse sobre si mesmo. Depois, em 25, Uhlenbeck e Goldsmith refinaram essa ideia. Mas o grande salto, o momento decisivo, chegou em 1928. Foi aí que Paul Dirac fez algo incrível. Juntou a mecânica quântica e a relatividade numa única teoria. Uma teoria de uma elegância brutal. E o trabalho de Dirac deu-nos um número-chave para este caso, o fator G. Basicamente, este número mede a força do pequeno ímã que cada partícula tem lá dentro. E a teoria dele, que era uma verdadeira obra de arte, previa que para o eletrão o fator G seria exatamente 2. Não era 2,001, não era 1,999, era 2. Um número perfeito, limpo, redondo. Só que a ciência raramente nos dá respostas assim tão simples e adora uma boa reviravolta. Em 1947, uma experiência mostrou que o fator G do eletrão não era exatamente 2. Era muito, mas mesmo muito próximo, mas havia uma pequena diferença. E essa pequena, minúscula imperfeição abriu a porta a uma teoria ainda mais profunda. E é aqui que entra em cena a teoria quântica de campos. A melhor forma de imaginar isto é pensar no universo inteiro como um oceano invisível. As partículas, como o nosso eletrão, não são barquinhos a flutuar nesse oceano. Elas são as ondas desse oceano. E o mais importante, este oceano nunca, mas nunca está parado. Está sempre a borbulhar com energia, com uma atividade frenética que não conseguimos ver. E neste oceano quântico, uma partícula nunca está realmente sozinha. É quase como uma celebridade, sempre rodeada por uma comitiva. Só que esta comitiva é feita de partículas virtuais, que aparecem do nada e desaparecem num piscar de olhos. E esta comitiva fantasma, mesmo sendo tão fugaz, acaba por afetar o comportamento da nossa partícula celebridade, fazendo-a oscilar um bocadinho. A prova de que esta ideia estava certa veio em 1948. O físico Julian Schwinger sentou-se, fez as contas e calculou o efeito exato desta comitiva virtual. E o resultado? A previsão dele bateu certo, na perfeição, com aquela pequeníssima diferença em relação ao 2 perfeito de Dirac. Foi um triunfo, um momento absolutamente incrível para a física. Então, caso do eletrão. Encerrado, a teoria e a experiência casavam na perfeição, com uma precisão de loucos. Mas agora vamos virar a nossa atenção para o seu primo mais pesado e bem mais misterioso, o muon. É aqui que o mistério começa a ficar mesmo sério. E por que é que o muon é tão importante para a nossa investigação? Simples, a massa. Ele é cerca de 207 vezes mais pesado que o eletrão. E essa massa extra funciona como uma espécie de amplificador.
tornam muito mais sensível a outras partículas que possam andar por aí, escondidas. A comitiva virtual dele pode incluir convidados que nós nem sabemos que existem. A oscilação do muon transforma-se num detector para física nova. E a sensibilidade é, pasmem-se, cerca de 40 mil vezes maior. E chegamos agora à prova definitiva, a arma do crime, por assim dizer. Vejam bem, para o eletrão, a teoria e a experiência estão em harmonia. É uma correspondência perfeita. Mas para o muon, os números não batem certo. A medição que fazemos no laboratório não corresponde ao que a nossa melhor teoria, o modelo padrão, diz que devia ser. Há aqui uma discrepância, e é aqui que a história fica mesmo interessante. Esta discrepância é, neste momento, a nossa pista mais forte de que falta uma peça no puzzle do universo. Algo no nosso modelo está incompleto. Então, a pergunta óbvia é: quem são os suspeitos? O que é que pode estar a puxar os cordelinhos do muon sem nós sabermos? Bem, a lista de suspeitos parece tirada de um filme de ficção científica e é fascinante. Poderá ser uma coisa chamada supersimetria, que basicamente diz que cada partícula que conhecemos tem uma parceira sombra. Ou talvez uma força da natureza completamente nova, uma quinta força fundamental. Ou quem sabe, até dimensões espaciais extra, enroladas e escondidas da nossa vista. Seja o que for, a oscilação do muon pode ser a nossa primeira espreitadela a este novo e incrível universo. E a família não fica por aqui. Há um terceiro irmão, o Tau. Ele é ainda mais pesado que o muon, o que significa que deveria ser ainda mais sensível a esta nova física. Seria a testemunha perfeita. O problema é que o Tau é extremamente instável. Ele decai quase instantaneamente. É uma testemunha muito, muito difícil de interrogar. A tecnologia ainda está a correr para conseguir estudá-lo em detalhe. Então, fazendo o ponto da situação, onde é que isto tudo nos deixa? Deixa-nos à beira de uma possível revolução na física. As provas estão a acumular-se. O argumento de que existe física para além do nosso modelo atual nunca foi tão forte como agora. Na física de partículas, há uma forma de medir a força das provas. Usamos uma unidade chamada sigma. E a anomalia do muon já atingiu um valor impressionante de 4,2 sigma. Isto é um sinal muito, muito forte. Mas ainda não chegamos lá. O padrão de ouro, o valor que nos permite gritar descoberta, é de 5 sigma. 4,2 sigma. O que é que isto significa na prática? Significa que a probabilidade de este resultado ser apenas um mero acaso estatístico, um erro aleatório, é baixíssima. É o indício fortíssimo de que algo real, algo novo, está a acontecer. Mas na ciência, especialmente nesta área, é preciso ter a certeza absoluta, não basta ser muito provável. E para se ter uma noção do rigor, chegar aos 5 sigma significa que a chance de estarmos enganados, de ser tudo um acaso, é menor do que 1 em 3 milhões e meio. 1 em 3,5 milhões. É um nível de certeza brutal e foi criado precisamente para garantir que, quando os físicos anunciam uma descoberta, é para valer. É algo que vai ficar para a história. E por isso, o caso continua em aberto. Esta pequena, minúscula oscilação do muon escancarou uma porta para o desconhecido. A questão agora já não é se existe física nova para além do que conhecemos. A questão passou a ser o que é essa nova física? Que outros segredos estarão escondidos no mundo quântico, sussurrando-nos pistas sobre a verdadeira natureza da nossa realidade?